Polêmica, política e problematização. Foucault tem um artigo com esse nome, é um artigo curto, algumas poucas páginas, talvez 5 páginazinhas, muito fácil de ler. Eu gostaria de convidar você a jogar na internet esse artigo, você vai achar ele facilmente e lê-lo. É um artigo muito interessante para a gente poder entender um pouco o Foucault falando de maneira mais simples, o Foucault falando de maneira mais descompromissada, mas para entender como é que Foucault pensa a filosofia, como é que Foucault pensa esse trabalho que ele está fazendo, para além das teorias dele. Então isso não é tanto uma teoria de Foucault, isso também, inclusive, eu acho que esse artigo ele desmistifica uma série de más compreensões de Foucault, acusações falsas, acusações ilegítimas. Vamos tentar entender o que tem nesse artigo. Ele está dizendo que ele se preocupa com o caráter argumentativo de 2 ou mais indivíduos que se colocam a discutir uma questão. O que acontece quando 2 pessoas ou mais querem discutir uma questão? Como é que a gente deveria agir? Como é que a gente deveria se portar? O que seria essa tarefa de discutir uma questão? Segundo Foucault, a gente tem um jogo de perguntas e respostas na qual os direitos daqueles que debatem são imanentes à discussão. Então vejam bem, você tem dentro da própria lógica da discussão uma série de direitos. Você e a pessoa com quem você debate. É uma via de 2 mãos, certo? Direitos imanentes pela própria lógica da discussão. O simples fato de você estar debatendo implica na necessidade de um jogo livre e aberto no qual você tem o direito de não estar convencido. Veja bem, não estar convencido me pertence. Eu não estou convencido, eu estou para discutir porque eu não estou convencido. E a ferramenta disso é a liberdade. Nem sempre numa discussão vai acontecer isso, pelo contrário, é muito raro onde você consiga ter uma discussão onde a pessoa vai se portar como alguém que lhe fornece o direito de não estar convencido e vai entrar num jogo livre e aberto, numa relação onde a gente vai em busca de algo que a minha subjetividade junto com a sua dentro de um debate pode chegar e pode ser interessante. Então Foucault vai traçar o que ele chama de a figura do polemista. Quem que é o polemista? É alguém que segue investido dos privilégios que detém antecipadamente e que nunca aceita recolocar em questão. Veja bem, existe alguém que entra numa discussão como se ele tivesse não direitos, mas privilégios. Ele não vai nem... Ele tem as suas verdades e se você exercer o seu direito de não estar convencido, ele não vai nem colocar em questão. Ele pode usar o poder dele, ele pode usar de desdém, de descaso, enfim, fazer certo bullying, né? Mas ele não vai colocar em questão as crenças dele. Ele não vai colocar em questão as premissas que ele está ali. Ele não está ali para discutir, para debater, para um jogo livre. Ele está ali para polemizar. Ele detém privilégios na discussão. Foucault então vai dizer, o polemista ele não tem um parceiro na busca da verdade. Ele tem um inimigo quando ele discute. Um adversário talvez, mas normalmente um inimigo. A lógica do polemista é o aniquilamento do inimigo, é vencer. Ele não está preocupado nesse jogo livre que é o debate. Ele está preocupado na polêmica, ele está preocupado com os direitos que ele tem. Ele tem uma verdade, ele precisa que você aceite essa verdade. Você não vai convencer, você não vai conseguir ter um diálogo com um polemista. O jogo, para ele, não consiste, portanto, em reconhecê-lo como sujeito com direito à palavra, mas em anulá-lo como interlocutor de qualquer diálogo possível, e seu objetivo final não será se aproximar tanto quanto possível de uma difícil verdade, mas fazer triunfar a justa causa da qual ele é, desde o início, o portador manifesto. O polemista se sustenta em uma legitimidade da qual seu adversário, por definição, está excluído. O polemista é alguém privilegiado, é alguém que tem uma causa a defender e ele é só o portador dessa verdade, dessa causa, e você é só um empecilho, você precisa ser anulado.
Foucault vai dizer que a polêmica ela tem um poder político muito grande. É através da polêmica que a gente faz alianças, é através da polêmica que a gente consegue fazer com que os nossos interesses, os nossos valores venham à tona, consigam poder. Ele está, de certa forma, falando tanto do meio acadêmico, que existe bastante polemização, mas da política, da sociedade como um todo. Ele está vendo que nas diversas relações de poder, o polemista sempre consegue articular algo que vai fazer com que esse privilégio dele mantenha-se como um privilégio. O Didier Eribon, ele vai tentar traçar um paralelo que eu não sei se é forçado, na verdade, com certas conferências que o Habermas deu no Collège de France, criticando os pós-modernos, criticando o próprio pensamento Foucaultiano, etc. Mas, realmente, cronologicamente, a entrevista acontece um pouco depois dessas palestras, mas eu não sei se Foucault estava realmente pensando em Habermas. Só estou trazendo isso como curiosidade. Vale a pena então ler a biografia, etc, e tentar tirar suas próprias conclusões, tá? Mas eu acho que Foucault está pensando mais de modo geral, está pensando filosoficamente, talvez nem diretamente, muito possivelmente ele não está pensando diretamente em alguém, mas precisava ser ressaltado que existe a ideia de que pode ser que ele tivesse Habermas como alvo. Inclusive, não acho que Habermas seria de fato um polemista tal como descrito aqui, tá? Não assino embaixo dessa ideia. Ainda que Foucault tivesse essa ideia, eu não assino embaixo dela, tá? O que é interessante para Foucault é que da polêmica não surgem novas ideias. Em harmonia com tudo que foi dito, agora estou citando a minha tese, até agora, um dos principais problemas da polêmica apontado por Foucault é o fato de que dela não surgem ideias novas. Em uma polêmica, os interlocutores não são incitados a avançar, mas abre aspas, se fechar incessantemente no justo direito que eles reivindicam. Fecha aspas. Então Foucault vai tentar se desvencilhar dessa ideia de polemista e vai dizer: eu trabalho no âmbito da problematização. Então vamos citar Foucault. É verdade que minha atitude não decorre dessa forma de crítica que, a pretexto de um exame metódico, recusaria todas as soluções possíveis, exceto uma, que seria a boa. Ela é de preferência da ordem da problematização, ou seja, da elaboração de um domínio de fatos, práticas e pensamentos que me parecem colocar problemas para a política. Não creio, por exemplo, que exista nenhuma política que possa, diante da loucura ou da doença mental, deter a solução justa e definitiva. Mas penso que, na loucura, na alienação, nas perturbações do comportamento, há razões para questionar a política. E a essas questões a política deve responder. Porém, ela jamais as responderá totalmente. Foucault está dizendo com esse conceito de problematização que o que ele quer, na verdade, é fortalecer esse jogo. Esse jogo do diálogo, esse jogo no qual a gente não está tentando buscar a verdade última das coisas, mas a gente está tentando pegar, muitas vezes, como dito na aula passada, né, os saberes sujeitados, ou não só questionar a loucura pelo viés da razão, mas questionar a razão pela própria história da loucura, questionar não só, por exemplo, a lei pelo viés do crime, mas questionar o crime pelo viés da lei, ou a punição pelo viés da justiça, enfim, fazer com que esse jogo do debate, onde as pessoas não estão convencidas, onde a gente precisa, de certa forma, de um confronto de ideias, mas um confronto de ideias que não se dê de maneira polemista, que não se dê de maneira estratificada ou hierarquizada, né? Essa busca, então, pela verdade, mas por uma outra concepção de verdade, uma concepção de verdade que se dá dentro das práticas, dentro dos dispositivos, dentro dos discursos, dentro das relações de saber, poder, sujeito. Então, por que eu estou citando esse artigo, né? Primeiro porque dá para fazer então um paralelo com as aulas anteriores, a gente vai poder também trazer esse artigo para entender aulas posteriores, mas para tirar um pouco essa ideia de um Foucault
radical, de um Foucault que tem teses esdrúxulas. Pelo contrário, boa parte do pensamento de Foucault é cético, é justamente porque ele não está enraizado em verdades, porque ele está disposto a estudar a construção de certas verdades, como que as coisas vêm a ser como são e podem ser diferentes. Então, esse Foucault polemista que muitas vezes se passa não condiz com o Foucault real, tá no texto. Leiam o texto, que vai ser bastante interessante para vocês, para entender quem é esse Foucault, tá? Então quem gostou, se inscreve no canal, dá um curtir na página Iluminismo Pós-Moderno, tanto no Facebook quanto no YouTube. Assina o sininho, ativa o sininho, compartilha se achar que tem alguém que pode se interessar, enfim. Valeu, gente, boa noite.